E aí, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos. Continuaremos nossos estudos sobre República Liberal, né? República Populista, e hoje nós vamos falar do nosso segundo governo, do segundo presidente aqui, governo Vargas, volume 2, né? Não confunda essa passagem de Vargas pela presidência com a sua primeira passagem que durou 15 anos, né? Quando ele vence lá a Revolução de 1930, depois tem o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que se encerra em 45, tá? Aqui Vargas volta ao governo eleito democraticamente, não como um ditador, mas nos braços da população, tá? Então a gente vai falar um pouco das características desse governo Vargas e vamos refletir, né? O Brasil é um país que tem uma história muito interessante. Nós elegemos um ditador. O sujeito ficou 8 anos governando o Brasil como um ditador e depois a gente o elege como presidente, né? Como isso é possível? A gente vai ver justamente agora como isso foi possível dentro da trajetória política do Brasil, tá? Como eu disse na aula anterior, a gente finalizou, eu falei que o Dutra fez um governo bem discreto, vamos dizer assim, né? Você tem alguns destaques na questão do plano SALT, né? Algumas medidas de tentar alavancar o desenvolvimento interno do Brasil, mas principalmente a questão da política externa, do alinhamento ali, né, quase que automático com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. E nesse período do governo Dutra, o Vargas ele cumpriu um certo isolamento político, tá? Apesar dele ter sido eleito, né, se eu não me engano, foi para senador por vários estados brasileiros, inclusive foram 7 estados quando ele foi eleito senador. Ele basicamente passou boa parte desse tempo na sua fazenda no Rio Grande do Sul, em Bagé, e basicamente dali ele articulou a sua volta triunfal, a volta nas eleições de 1950, carregado, né, pelos braços do povo. Como isso foi feito? Como o Vargas, a aliança, mais uma vez, né, PTB-PSD, conseguiu derrotar a UDN. O Vargas ele passou durante esses 5 anos, né, de afastamento da política por um tratamento de imagem. Então, uma imagem do ditador, né, do Vargas autoritário, do Vargas ditatorial, ela foi sendo retrabalhada, né? E o Vargas vai usar muito na sua campanha, inclusive tinha uma musiquinha, né? Tinha a musiquinha que falava assim, o jingle de campanha dele, né? Bota o quadrinho do velho, deixa o velhinho trabalhar. Porque o Vargas já estava bem quase idoso, né? No Brasil dos anos 40, ele tinha pouco mais de 60 anos, ele então já era considerado bem idoso, bem velhinho, né? E aí a musiquinha era a marchinha, né? Bota o quadrinho do velhinho de novo, deixa o velhinho trabalhar, né? O velhinho é o Vargas, que se coloca agora como o pai dos pobres, né? O homem responsável pela criação da CLT. Então ele faz um esforço, né, para sempre se vincular às massas, claramente usando as ferramentas do populismo, aquele sistema político, né, onde o político se aproveita da situação de pobreza, desigualdade social, para se colocar como protetor dos pobres, dos oprimidos, aquela coisa toda que a gente já estudou, né? E o Vargas vai usar essa imagem dele, né, da CLT principalmente, dos movimentos, de como ele criou a legislação trabalhista, para se apresentar como o protetor dos trabalhadores. E cola essa reformulação de imagem, né? E além disso ele lança alguns projetos de governo assim, né, que são de muito apelo popular. Uma das propostas da campanha dele era promover um aumento de salário mínimo de 100%. Se eu chegasse hoje, qualquer presidente da República oferecesse um aumento de salário mínimo de 50%, né? Hoje a população nem tanto, que ela não cai mais nessas conversas afiadas, né? Mas muita gente votaria na esperança disso ser realidade, mesmo sabendo que não é. Além dessa questão do aumento, a proposta do chamado nacional desenvolvimentista, né? No modelo econômico pautado
baseado justamente nessa questão do nacionalismo, de não entregar as riquezas do Brasil, né? E capitanear a indústria, a organização, a estruturação industrial do Brasil a partir do Estado, tendo o Estado como protagonista. E aí eu vou explicar como é que isso aqui funciona, usando essa imagem aqui do famoso tripé do tripé industrial varguista. Dá uma olhada nessa imagem aqui. O capital estatal são as indústrias de base, as indústrias de produção, energia, ferrovias, hidrelétricas, toda a infraestrutura que era necessária para a indústria. O capital nacional entra como investimento nas indústrias de bens de consumo não duráveis, indústria alimentícia, indústria têxtil, por exemplo. E depois, né, já no JK, você tem a chegada do capital estrangeiro com as indústrias de consumo não duráveis, né? De consumos duráveis, automóveis, motores, equipamentos, enfim. Então era esse modelo que o Vargas ele inicia aqui, né, nesse governo dele. Então o governo ele funciona como um orientador desse processo de industrialização. Essa é a proposta, né? E ele vence a eleição de 1950, derrota o candidato da oposição da UDN, que era o brigadeiro Eduardo Gomes. Inclusive o docinho, né, o brigadeiro, vem justamente dessa época. O Eduardo Gomes era uma espécie de sex symbol dos anos 50. Né? Ele era piloto de aeronáutica, herói de guerra e tal. E aí as partidárias, né, do Eduardo Gomes desenvolveram uma guloseima, um docinho para vender, para ajudar a campanha do cara. E o docinho ficou conhecido como o docinho do brigadeiro, que virou o famoso brigadeiro que nós consumimos aí, né? Aquele docinho enroladinho de chocolate com granulado, enfim, aquilo lá é o brigadeiro, e se chama brigadeiro por causa do Eduardo Gomes, tá? E aí, desde o início, ele sempre enfrentou uma oposição feroz da UDN, né? Sintetizada, simbolizada no Carlos Lacerda. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, o Carlos Lacerda seria o Bolsonaro contra o Lula. Seria mais ou menos nesse posicionamento, né? Sempre ácido ali, ferrenho, de oposição ao Vargas. Além do Carlos Lacerda e da UDN, o Vargas tinha uma certa desconfiança das Forças Armadas, em relação principalmente ao projeto de criação das estatais. Por quê? Guerra Fria, meus camaradas. Quando você fala que o Estado vai tomar conta da economia e vai estatizar setores da economia, isso rima com o comunismo. A gente não pode esquecer que a Guerra Fria está rolando, né? E o principal núcleo de resistência ao comunismo no Brasil sempre foi as Forças Armadas. Então, havia uma certa desconfiança por parte do Exército. A burguesia brasileira, industrial, também não estava satisfeita com Vargas. Por quê? Primeiro, a criação das estatais impossibilitou, né, essa burguesia ter lucros com a venda e o controle de setores de base da indústria brasileira. É aquela velha e boa burguesia entrega tudo, né? A nossa burguesia ela não tem a capacidade de montar uma indústria, mas ela gosta de vender o recurso natural. Então é o seguinte, o Vargas, por exemplo, ele fundou a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. A Companhia Siderúrgica transforma minério em metal, né, em aço, em outros metais, e a Vale é a maior mineradora do mundo. Então a Vale foi fundada pelo Vargas e a CSN também, a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. A burguesia brasileira queria o quê? Vender o minério de ferro para alguém que tivesse explorar fora. E o Vargas, criando essas estatais, ele impedia que essa riqueza fosse então privatizada. Então havia uma restrição da burguesia nacional. Além disso, você tem um aumento do salário mínimo, né? Nenhum patrão no mundo vai querer que o salário mínimo aumente 100% do dia para a noite. E para piorar ainda mais a situação, Vargas criou uma série de restrições, né, de regras no mercado financeiro, restringindo as remessas de lucro para o exterior.
Então, os industriais brasileiros ganhavam dinheiro, faziam o quê? Tiravam do país, ia colocar no mercado financeiro para especular, né? Então, retirava capitais do Brasil. Então, o Vargas falou, tem um limite. Vocês podem retirar uma parte. A outra parte, obrigatoriamente, vocês têm que reinvestir na economia brasileira. Tudo isso reforça aquela ideia que eu falei para vocês, daquele nacionalismo desenvolvimentista, aquela ideia do Estado ser o gestor dos recursos, enfim, ainda uma forte visão ali vinda do Estado Novo e tal. Para a classe média, o governo Vargas foi uma maravilha. Afinal de contas, né, o salário mínimo cresceu, o poder de compra da população cresceu, a qualidade de vida cresceu, então, obviamente, a classe média se tornou uma forte apoiadora do governo, tá? Eu separei uma imagem aqui, a campanha do petróleo nosso, né, em torno da criação do Petrobras, que simboliza muito essa luta, né, do Vargas para criar as estatais. Ele criou várias, a Companhia do Vale do Doce, a CSN, a Petrobras, a Telebrás, a Eletrobras, né, entre outras tantas estatais, né, e sempre colocando sobre a tutela do Estado brasileiro setores-chave da economia, como petróleo. Quando começou a se descobrir petróleo no Brasil, no final dos anos 40, ali na região da Bahia, né, havia uma grande especulação de que empresas multinacionais iriam explorar os campos de petróleo. E o Vargas, através da Petrobras, ele conseguiu que durante quase 70 anos a extração de petróleo, né, o refino de petróleo fosse feito exclusivamente por uma empresa brasileira. Tem problemas isso? Tem. A Petrobras não tem concorrente, isso afeta a questão dos preços, existem problemas. Mas o petróleo é algo muito estratégico para que você entregue, né, para um conglomerado industrial externo que vai usar isso da forma que ele achar bem conveniente, né? Então a ideia do Vargas era justamente ter essa questão do controle sempre muito presente ali, muito visível, tá? Bom, como eu disse, a oposição, por causa desse posicionamento do governo em relação à economia, em relação à política, o Vargas desde sempre ele enfrentava essa oposição. E o grande representante da oposição ao Vargas era a UDN e o Carlos Lacerda, que era jornalista e também era deputado. E o Lacerda ele tinha um rádio, uma TV, né, programa de televisão, um jornal impresso, um programa no rádio, e em todos esses meios de comunicação ele estava lá 24 horas criticando, metendo pau mesmo, literalmente, no governo, tá? Inclusive, nos anos 50, no finalzinho, em 54, ele vinculou no seu programa de imprensa suposto caso de corrupção envolvendo os membros da família Vargas. Caso suposto porque depois não se comprovou efetivamente esses casos de corrupção. Então, olha aquela coisa, né? A mídia jogando fake news para denigrir o inimigo, isso não é novidade no Brasil, gente. Isso é a coisa que é feita há décadas, né? No nosso país. Uma campanha publicitária, uma campanha midiática para destruir o sujeito com notícias falsas, vai se investigar e lá não tem nada que degrine realmente o acusado, tá? Só que a situação ela vai piorar em 54. O Lacerda e um oficial da aeronáutica que estavam saindo lá da casa do Lacerda no Rio de Janeiro, eles foram vítima de um atentado. Um pistoleiro passou, meteu bala nos dois, o Lacerda foi ferido e o militar foi morto. E aí as Forças Armadas, né? Elas se oriçaram, falaram, foi o Vargas, o cara desafeta do Vargas, né? E aí mandam matar o cara e, né, acidentalmente morre. E o Lacerda explorou isso de uma forma assim terrível. Levava a viúva pro programa dele de TV, ele televisionou o velório do major da aeronáutica, ele explorou até o máximo para denigrir ainda mais, né? Fazer mais pressão sobre o Vargas. E o Vargas disse que, diante de toda essa pressão, só sai do cadete morto. Cadete, para quem não sabe, o catete, né, era a sede do governo brasileiro lá no Rio de Janeiro. As investigações foram dando sequência e se descobriu que foi um guarda-costas, um segurança pessoal do Vargas, que foi o mandante do crime. E aí ficou difícil para o Vargas sustentar a tese que ele não sabia de nada, né? Um cara pessoalmente ali envolvido com ele todos os dias assumiu a responsabilidade. A imprensa caiu de pau em cima, né? As Forças Armadas deram um ultimato para que o Vargas renunciasse. Pressionado por todos os lados, o que o Vargas faz? Ele toma uma medida extrema, que é o suicídio.
ele comete o suicídio. Ele se mata em agosto de 1954, tá? A famosa deixo a vida para entrar na história. Mas eu vou falar da importância do suicídio do Vargas no próximo vídeo que a gente vai trabalhar.